bem. Graças a Deus, com o coração rendido a Deus, nós estamos aqui, para juntos continuarmos o nosso culto de louvor e adoração. Irmãos queridos, há alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Nós queremos conhecer você. Onde você está, se houver? Todos são de casa? Todos de casa, né? Gostaríamos de tomar um café na casa daquele que vem a primeira vez. Mas não há ninguém hoje, então vamos tomar café na casa de vocês mesmos, seus pecadores. Muito bem. Meus irmãos, domingo que vem nós teremos a nossa cantata de Natal. E por falar em cantata, hoje houve um ensaio. Queremos, de antemão, agradecer os pais e responsáveis que trouxeram suas crianças, também adolescentes e jovens que participaram, os irmãos do louvor que estão aqui por muitas horas, voltaram para casa apenas para tomar um banho, fazer um lanche, se deu tempo, estão aqui novamente. Que Deus recompense, meus irmãos, o trabalho de vocês no Senhor, sabendo que nele não é vão, nele sempre haverá recompensa. Também queremos dizer à igreja que o reverendo Isaías e a Eliane estão pregando hoje em Apucarana, no aniversário da igreja local, na mudança pastoral. Obrigado. Por isso não estão aqui nessa noite. Os trabalhos da nossa igreja seguem normalmente ao longo da semana, na finalização do ano de trabalho. Estejamos, então, intercedendo uns pelos outros, pela saúde e por todas as coisas que nós, o povo de Deus, precisamos. Não é verdade, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor, então? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. O Natal se aproxima, é usual pregarmos sobre o tema, então nessa noite nós vamos ler essa passagem e meditar sobre o nascimento do nosso Redentor. Lucas capítulo 2, versos 1 a 7, a Escritura diz assim, meus irmãos: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar, irmãos. Obrigado por sua palavra, Senhor, que relata um dos dias mais sublimes da história da salvação, que foi a encarnação do Filho de Deus entre nós. Que o Teu Espírito nos ajude a olhar para essa passagem e a nos deliciar com ela. Em nome de Jesus. Amém. Depois de uma longa e cansativa viagem, José e Maria chegaram à pequena aldeia na cidade de Belém. Eles alcançaram o destino desejado, não por acaso e nem mesmo por vontade própria, mas por obediência a uma ordem do Império Romano que na época determinou que todos aqueles que eram judeus deveriam ir a cidades específicas a fim de recensear-se enquanto população. Calma lá, recenseamento? O que isso significa? O que isso é? O recenseamento na época, irmãos, tratava-se de uma contagem oficial que o Império Romano fazia de tempo em tempo dos cidadãos que compunham o Império. E essas pessoas deveriam ir para cidades específicas por dois motivos. Primeiro, se lá eles tivessem uma propriedade ou se tivessem algum parentesco histórico por conta daquela cidade. No caso de José e Maria, não havia propriedade alguma no nome deles. Porém, havia necessidade que eles fossem até Belém, porque historicamente, como diz o texto, eles eram da família de Davi. E por ser assim, por Belém ser a cidade de Davi, qual a cidade que José e Maria deveriam ir para recensear-se? Belém. Eles habitavam em Nazaré.
140 quilômetros distantes de Belém. Foram de carro? Avião? Nem mesmo um burrinho. Foram a pé. E a Escritura nos mostra, irmãos, que esse recenseamento foi a contagem dessas pessoas. Hoje seria uma espécie do IBGE, que conta a população brasileira em suas devidas classes, para trazer os números reais do Brasil em termos de muitos assuntos. Na época, então, esse casal foi até Belém a fim de recensear-se. E em submissão às autoridades da época, o casal viajou de Nazaré até Belém, como diz a Escritura nos versos 1 e 2, naqueles dias. E eu gosto como esse texto começa, irmãos. Não começa com um, era uma vez, começa com um, naqueles dias. E não só com um naqueles dias, também nos traz informações precisas sobre personagens reais. O evangelista Lucas tem o propósito de demonstrar para o leitor bíblico a veracidade dos fatos. Mostrar-nos que o nascimento do Redentor não é história para boi dormir. Que o nascimento do Redentor não foi uma história contada por aqueles que diziam um dia tê-lo visto. A Escritura está nos mostrando esses nomes, como César Augusto, Quirino, governador da Síria, o próprio país Síria, a cidade de Belém, todos esses fatos, e todos eles iniciando com a expressão naqueles dias, para mostrar ao leitor bíblico de que são fatos verídicos, e não historinhas que inventaram um dia. E por detrás, irmãos, dessa ordem obedecida pelo casal, aos olhos humanos, nós poderíamos enxergar essa viagem como um fardo, apenas como uma exigência política ou até mesmo um transtorno imposto pelos governantes da época. No entanto, irmãos, e eu quero que os irmãos vejam isso, por trás dessa ordem imperial, Deus estava soberanamente conduzindo a história. E por que isso era importante? Ora, imagine as irmãs que já ficaram grávidas. Você, ao completar quase 9 meses, você tem dificuldade de ir para o banheiro, para o seu quarto. Fica com os pés inchados, com o corpo diferente. Você fica irritada, com fome. O marido irrita, o cachorro irrita, todo mundo irrita. Agora você imagine uma mulher grávida tendo que viajar 140 quilômetros a pé no deserto. Isso seria razoável para Maria desejar fazer essa viagem? Claro que não. O desejo de Maria, se fosse ver, era ter o seu bebê em Nazaré. Mas a Escritura diz em Miqueias, capítulo 5, verso 2, que a promessa era que o Salvador deveria nascer em Belém. Na linguagem de Miqueias, Belém Efrata. Nos dias do Novo Testamento, apenas Belém. Ora, o bebê Jesus não deveria nascer em outra cidade senão Belém. E Deus, de maneira estratégica, para conduzir uma mulher grávida de um lugar para o outro a pé, não bastaria as palavras de José. Porque, como os irmãos sabem, e eu vou falar baixinho, quem é que manda em casa? São elas. Perigo. E naquele caso, certamente, Maria diria: você está louco, José? Quem está com essa barrigona não é você, sou eu. Eu vou ficar aqui. Mas Deus, de maneira soberana, então, tocou no imperador romano César Augusto, para que naquele momento da história ele desse um decreto dizendo: agora haverá recenseamento. E José e Maria deveriam necessariamente ir até Belém. De maneira soberana, irmãos, Deus estava dirigindo a história. O imperador, não sabendo desses fatos, apenas estava fazendo um serviço político. Mas mal sabia ele que Deus o estava levantando para ser alguém que estava encaminhando aquele casal até a cidade de Belém, a fim de que o Salvador do universo pudesse nascer daquela cidade, como um cumprimento da promessa de Deus. E aqui nós aprendemos uma lição profunda da qual nós não podemos nos esquecer, irmãos, que a providência de Deus sempre agirá de maneira precisa, detalhada e infalível ao longo da nossa caminhada. Nada foge ao controle de Deus. Coisas boas e ruins que acontecem conosco individualmente por todos os momentos da caminhada, aquelas que nos fazem sorrir ou chorar, todas elas estão debaixo do controle de Deus, até mesmo o decreto de um imperador. Assim também, meus irmãos, nós devemos ter consciência de que, assim como o Senhor conduziu os passos do casal para aquela ocasião, naquela cidade, naquele momento, Deus também nos guia, não por sorte ou azar,
tampouco por coincidência. Nossa vida, irmãos, não é guiada por essas coisas fantasiosas e dos ditos populares. A nossa vida é dirigida por aquela mão poderosa que nos guia instante após instante. E muitas vezes, meus irmãos, somos conduzidos por caminhos que nós não escolheríamos, não é verdade? Quantos foram os caminhos que você precisou trilhar até aqui? Caminhos esses que, se você pudesse, não escolheria. Mas foram caminhos que Deus te colocou. Às vezes, irmãos, isso acontece quando precisamos, por exemplo, mudar de uma cidade para outra, por conta de emprego ou até por uma ocasião ministerial, deixando para trás família e amigos. Outras vezes nós somos surpreendidos por um desemprego repentino ou até mesmo por um emprego cheio de desafios e que nos evoca responsabilidades, os quais, quando olhamos para essa realidade, nos sentimos despreparados. Há também situações em nossa vida em que a nossa saúde é tocada. Um diagnóstico inesperado, uma cirurgia que não estava prevista, um tratamento longo que nos faz desacelerar um pouco, para depender um pouco mais das pessoas. Em outras ocasiões, irmãos, nós enfrentamos crises familiares. De repente, crise familiar no casamento, que faz com que o casal passe por um momento difícil. Filhos que antes serviam o Senhor na igreja, mas agora se afastaram do reino, ou até mesmo a perda de alguém que amamos, de uma maneira dolorosa e difícil, quando nós não gostaríamos, trazendo uma profunda tristeza no nosso coração. Muitos de nós somos levados por caminhos assim, caminhos que não gostaríamos. Tal como José e Maria foram conduzidos, cheios de desafios, a sair de uma cidade a outra, a fim de que o propósito de Deus se cumprisse com o nascimento do Salvador, Deus dirige os nossos passos, meus irmãos, para que nós venhamos também ter consciência de que a nossa vida é dirigida por Ele. Há aqueles momentos na vida onde nós nos perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? De repente, Maria se viu nesse questionamento, quando dá ordem, quase no seu 9º mês de gravidez, para que ela pudesse fazer uma viagem, de repente ela pudesse perguntar sobre isso. E qual a resposta? É que Deus estava dirigindo os seus passos, e o Salvador deveria nascer em Belém. Deus continua, irmãos queridos, conduzindo a nossa história detalhadamente. Ele nos conduz individualmente, conduz a nossa família, conduz o corpo de Cristo, conduz o povo do Senhor. Ele está presente em cada detalhe, em cada circunstância, em cada propósito, em cada porta fechada, em cada porta aberta, em cada luta, em cada vitória, em dias difíceis, em noites mal dormidas, no muito apetite ou na falta de vontade de comer. Deus está presente em todas as circunstâncias da vida, usando os momentos como instrumentos da graça, para que venhamos provar da bondade dEle e sermos amadurecidos pelo Senhor. Ora, o nascimento do Redentor está nos mostrando que Deus, de maneira soberana, conduz os nossos passos. Zezinho e Maria estavam viajando e chegaram à cidade, e poderiam finalmente descansar. 140 quilômetros, a pé, no deserto. O que eles mais gostariam é de descansar. Ali a viagem havia sido longa, mas havia terminado, que boa notícia. No entanto, quando entraram na aldeia, lembrem-se, havia recenseamento. Não era só José e Maria quem estavam chegando a Belém. Pessoas de todos os lugares, e o que essas pessoas iriam procurar? Um lugar para hospedar-se. José, como um homem prestativo, um marido muito bom, foi de maneira rápida e precisa procurar um lugarzinho apropriado para ele e sua esposa descansarem. No entanto, irmão, as notícias não eram boas. Não havia lugar para eles na hospedaria. A cidade estava lotada, tomada por pessoas que participariam daquela contagem determinada pelo império. Diante dessa situação inesperada, José se viu num aperto. E agora? Como eu vou resolver isso? Para onde eu vou levar minha mulher? Ela está grávida, ela precisa repousar. Deus o ajudou e encontrou um lugar improvisado para que a sua esposa e ele pudessem repousar, e foi ali mesmo, num lugar simples e precário, que o Salvador nasceu. Foi numa manjedoura,
Somente os animais assistiram o parto de Maria e o nascimento do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus nasceu entre os animais e veio ao mundo de maneira tão humilde. Só os animais viram. E nada poderia ser mais humilde do que essa cena, meus irmãos. Em vez de um palácio para o Rei dos Reis, em vez de um berço de ouro, em vez de roupinhas lindas de seda e veludo para aquecê-lo, ele foi envolto em simples paninhos, deitado numa manjedoura. Entre os sussurros dos animais, entre o odor que aquela bicharada trazia, Cristo foi conduzido nesse cenário para que pudesse nos salvar. Em vez então de um berço confortável, ele foi colocado numa manjedoura. No lugar usado para os animais se alimentarem, Cristo foi deitado ali para repousar um pouquinho. O Filho eterno de Deus escolheu o caminho mais baixo e mais simples para iniciar a sua jornada redentora. Esse episódio, meus irmãos, nos ensina que nenhum exemplo de humildade é maior do que o fato de Jesus deixar a sua posição de glória para se tornar homem, nascendo entre os animais. Ele não veio exigir nada, ele veio entregar. Ele não veio ser servido, mas ele veio servir, como ele mesmo diz em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para servir, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a maneira visual dele demonstrar isso foi logo no seu nascimento, dizendo: eu não nasci num lugar muito apropriado, eu nasci entre os animais. E essa história de redenção começou na manjedoura. O Salvador do mundo tem o início da sua jornada, irmãos, nascendo entre os animais. E essa realidade fala profundamente ao nosso coração. Quantas foram as vezes também, irmãos, que nós fomos surpreendidos por portas fechadas? Não havia lugar para eles na hospedaria. Às vezes portas se fecharam para nós também. Quantas vezes nós chegamos cansados, esperando descanso por um dia de trabalho, por um ano de muitas atividades, e nos deparamos com frustração, rejeição ou improviso? Porém, é justamente nesses lugares simples e difíceis, irmãos, que Deus costuma revelar a sua graça. A graça de Deus foi revelada justamente numa manjedoura. O nascimento do Salvador nos ensina o verdadeiro sentido da vida cristã. E qual é o verdadeiro sentido da vida cristã? Humildade, dependência e confiança total em Deus. Essa passagem nos ensina o verdadeiro sentido do Natal. Cristo nos mostra que o valor da vida não está, meus irmãos, no conforto, no status ou nas aparências, mas na dependência de Deus, na obediência a Ele e na disposição em servi-lo. Portanto, quando nós olhamos para esse texto de maneira específica, eu quero olhar com os irmãos o versículo 7, a sua parte final. Quais lições espirituais nós podemos aprender com o nascimento de Jesus na manjedoura? Que essa cena nos conduza a alguns aprendizados nessa noite. Não apague da sua mente agora. O Rei dos Reis, nascendo na manjedoura. Diz o texto no versículo 7 do capítulo 2, na parte final. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Cristo foi posto numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. Isso revela como um mundo avaliou o Cristo de Deus. Não houve lugar para ele em seu nascimento. O rei chegou, mas foi rejeitado. Ninguém deu lugar a ele. Ninguém saiu do seu quartinho alugado e disse a Maria e a José: descansem aqui, afinal você carrega consigo o Salvador do universo, deixe que nos viremos, repousem, fiquem tranquilos. Não houve quem fizesse isso. E essa realidade, irmãos, de não haver lugar para Jesus na hospedaria, permanece até hoje. Muitas vezes não há lugar para Cristo nos corações. Não há lugar para Cristo nas escolas, não há lugar para Jesus na sociedade, no mundo dos negócios, na política, não há lugar para Jesus até mesmo em muitas igrejas. Cristo é rejeitado, as portas se fecham, o mundo se fecha para o Evangelho. O mundo da época lhe ofereceu um estábulo, uma manjedoura. O mundo da época ofereceu um lugar entre os animais, uma cruz para morrer e um túmulo emprestado para que ele fosse sepultado. A pergunta que nós precisamos responder é: Jesus tem lugar no nosso coração? Qual lugar do seu coração Jesus ocupa?
O principal ou apenas uma pequena porcentagem? Irmãos, não havia lugar para Jesus na hospedaria. Deve haver lugar para Jesus no nosso coração, de tal forma que Ele seja Senhor do nosso coração, que Ele nos domine, que Ele mande em nós, que Ele nos dirija, que Ele nos corrija, que Ele nos edifique, que Ele nos mande ir e que Ele nos mande parar, que Ele nos mande prosseguir e que Ele nos mande retroceder quando necessário, que Cristo, sendo o Senhor da nossa vida, venha nos dirigir em todas as etapas da caminhada, de modo, irmãos, que enquanto profissionais, enquanto os homens são maridos, enquanto as irmãs são esposas, enquanto as crianças e os adolescentes e jovens são filhos, enquanto vivemos, enquanto fazemos qualquer coisa, que Cristo Jesus possa habitar no nosso coração de tal forma que o nosso coração seja a manjedoura dele, que ele habite aqui de tal forma que ele vive em nós sempre e sempre. Diz o versículo 7, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Cristo foi posto numa manjedoura para tornar-se acessível a todos e a qualquer um. Bom, se Cristo tivesse nascido num palácio, ou até mesmo no templo em Jerusalém, poucos poderiam se aproximar de Jesus sem formalidade, sem uma requisição assinada por um sacerdote ou por alguém responsável pelo palácio. Poucos teriam essa acessibilidade. Talvez só pessoas importantes, só pessoas mais abastadas financeiramente. Mas onde o Salvador do universo nasceu? Na manjedoura. Para quê? Para que todos pudessem vê-lo. Tanto pudessem vê-lo, irmãos, que naquele lugar os animais estavam ali, mas naquela mesma noite os anjos do Senhor visitaram alguns pastores na região, e eles puderam ir até o Filho de Deus, a fim de prestar louvores ao seu nome. Pensem a cena, se Cristo tivesse nascido num palácio, ou até mesmo em um templo, aqueles pastores seriam bem-vindos? Se não tivessem carta de autorização, com certeza não. O fato de Cristo ter nascido na estrebaria, ter nascido entre os animais, é muito significativo, porque nos demonstra que desde o início da história da salvação, Ele é acessível a todas as pessoas. Não há formalidades para ir a Cristo. O que Ele pede para que alguém dele se aproxime? Dinheiro? O que Ele pede para que alguém dele se aproxime? Coisas materiais? Ele pede o coração. Por isso, esse lugar é acessível a todas as pessoas, pobres e ricos, brasileiros e estrangeiros, homens e mulheres, crianças e idosos, podem se aproximar do Salvador, porque desde o princípio Ele demonstrou que assim seria. Ele é o Cristo acessível aos eleitos de Deus, e aqueles que dele se aproximam e o rejeitam, estes serão condenados, mas aqueles que dele se aproximam e se arrependem, estes serão salvos. Nós temos, irmãos, acessibilidade total ao trono da graça de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16, mostra-nos Jesus como sumo sacerdote, o sumo sacerdote de Deus totalmente acessível. Temos então, portanto, alegria e confiança para entrar na presença de Deus, junto ao seu trono de graça, para que em momento oportuno nós venhamos alcançar da parte dele graça e misericórdia sempre que necessário, porque Cristo nasceu numa manjedoura, para que desde o princípio ficasse claro que ele seria acessível para todo mundo. Por isso devemos pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa que me fez mal? Ou para esse indivíduo que vive assim? Sim. Porque Cristo é acessível a todos. E a demonstração disso é que nós estamos aqui. Versículo 7 diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus foi posto numa manjedoura para prefigurar, irmãos, o caráter daqueles entre os quais ele veio. Ora, o estábulo é lugar de animais. Cristo nasceu entre os animais. Foi no meio deles que o recém-nascido Salvador chegou, e os animais simbolizam o caráter moral dos homens. Os animais do campo estão destituídos de qualquer vida espiritual. Eles não têm consciência de que Deus existe, é Criador, é Salvador. São apenas animais. Todos eles
demonstram uma incapacidade moral de se voltar a Deus e de dizer que são seres que necessitam de Deus. E isso aponta para a realidade do homem sem Jesus. O homem sem Jesus é semelhante a um animal, moralmente falando. Porque assim como um animal não tem consciência de que precisa de Deus, pergunta para um cachorro se ele precisa de Deus. Ele não vai te responder. Pergunte para alguém sem Jesus se ele precisa de Deus. Se não for pela iluminação do Espírito, ele vai agir igual um cachorro. Não vai latir, mas vai negá-lo. Ora, irmãos, nós estávamos nessa condição antes do Espírito abrir o nosso coração. Estávamos distantes de Jesus. E o fato dele ter nascido na manjedoura é a demonstração de como a raça humana se encontra desde o início no Éden. Somos teimosos como o jumento e a mula, astutos e cruéis como a raposa, imundos como os porcos. Sem Cristo, os homens são assim. Mas quando Jesus vem, Ele tira toda a sagacidade, Ele tira toda a maldade, Ele tira toda a impureza, e Ele torna pecadores em redimidos. Ele torna pessoas como nós, em pessoas que podem simplesmente vir para a igreja, levantar as mãos em louvores, ouvir ou pregar a palavra, conduzir o reino e assim viver para a sua glória. Não somos perfeitos, mas somos salvos em Cristo e podemos dizer, agora eu sou dele e ele é meu, como acabamos de cantar. Meus irmãos, Cristo nasceu na manjedoura. E ele foi colocado ali porque não havia lugar para ele na hospedaria. E ele foi posto nesse lugar de maneira proposital para mostrar o seu descaso pelas riquezas desse mundo. Pensem mais uma vez na cena. Qual o lugar mais apropriado para que o Rei dos Reis nascesse? Seria um belo palácio, não? Cercado de muitas pompas, de muita música, com muita alegria, com muitos servos, com muitas danças, com muita comida boa. Lugar limpo, enfeitado, cheiroso, pessoas bem vestidas. Esse seria o lugar mais apropriado para o Filho de Deus nascer. Afinal, Ele é o Rei do Universo. Mas onde Ele nasceu? Entre os animais. E porque Ele nasceu ali, Ele rejeitou uma vida de pompa, para que desde o princípio ficasse claro, meus irmãos, que Ele não valorizaria as coisas materiais como o homem sem Cristo valoriza. Aquele que nasceu na hospedaria, mais tarde diria em Mateus capítulo 8, versículo 20, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele que nasceu na manjedoura, mais tarde precisaria pedir uma moeda emprestada, porque ele não tinha nenhuma no bolso, conforme Marcos capítulo 12, verso 15, para explicar para os seus algozes sobre como eles deveriam pagar os impostos. Mais à frente, na noite em que Cristo seria traído, ele precisou pedir uma casa emprestada para fazer a ceia, porque ele não tinha casa para celebrar a ceia. Mateus 26, 18. Até mesmo na sua morte, Cristo não tinha prever ou qualquer outro plano funerário. Ele precisou de um túmulo emprestado de José de Arimateia para que pudesse ser sepultado. O Filho de Deus, quando nasceu, demonstrou desde o princípio que Ele não valorizaria as coisas materiais como o homem sem Deus valoriza. E Paulo, lembrando essa beleza que há em Cristo, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ora, irmãos, o Filho de Deus poderia ter nascido numa pompa muito especial, mas Ele nasceu entre os animais, para que nós não nos esquecêssemos que semelhante a Ele, nós não somos desse mundo. Sim, trabalhamos, nos esforçamos, ajuntamos, economizamos, investimos, fazemos as coisas financeiramente falando a fim de viver uma vida o quanto possível de conforto aqui, não tem nada de errado nisso, o próprio Deus nos abençoa. Porém, não podemos perder de vista que o Salvador do universo nasceu entre os animais, para que nós olhássemos para esse evento de salvação e não nos esquecêssemos de que a nossa vida não pertence a esse mundo, porque a casa passa, o dinheiro passa, a saúde passa, todos os bens passam, mas a nossa salvação em Cristo permanece. Que o nosso coração sempre esteja apegado em Cristo Jesus,
ao nosso Salvador. E para finalizar, irmãos, diz o versículo 7 mais uma vez: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Cristo foi posto numa manjedoura, porque esse era o lugar do sacrifício. Ali, meus irmãos, na manjedoura, a vida vegetal era sacrificada, para que a vida animal fosse preservada. O que os animaizinhos comiam ali? Os vegetais. Um lugar de sacrifício. E aquele que posteriormente se entregaria a nós como Cordeiro de Deus, que se sacrificou sem reclamação alguma, nasceu onde? No lugar do sacrifício. O nascimento de Cristo já aponta para a sua morte. O nascimento de Cristo já aponta para a cruz. Manjedoura e cruz sempre andaram de mãos dadas. Cristo nasceu para que morresse. Cristo nasceu para que ele fosse crucificado. Foi por isso, meus irmãos, que ele foi colocado naquela situação, naquele lugar dos animais, para nos demonstrar desde o princípio que a sua vida seria uma vida de sacrifício. Notavelmente sugestivo, meus irmãos, é que nós devemos viver desse modo, de maneira sacrificial a Deus, nos entregando de tal forma a Cristo, de que o nosso tempo, o nosso corpo, os nossos bens estejam a serviço daquele que nasceu na manjedoura, que foi crucificado na cruz, que foi sepultado num túmulo e que foi ressurreto ao terceiro dia e que agora está no trono no universo, governando todas as coisas. A nossa vida a esse Cristo bendito deve ser de serviço. Onde servi-lo? Onde Ele nos colocar. Começar quando? Agora. Crianças, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs. Nós devemos e podemos servir a Jesus agora. Por quanto tempo? Até que Ele nos chame, ou até que Ele volte. Ah, meus irmãos, não podemos nos esquecer de que o nosso Salvador foi um Senhor de sacrifício e devemos, de maneira tal, em gratidão a Ele, também nos sacrificar. Não estamos falando sobre um ativismo desenfreado, abandonar família, abandonar trabalho, não cuidar da saúde, não descansar, não é sobre isso. Mas trata-se de fazer todas essas coisas sem deixar de trabalhar para Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós nos envolvemos com o nosso dia a dia e nós nos esquecemos de nos sacrificar pelo Senhor. Às vezes vai ser necessário sacrificar uma tarde de domingo, um final de semana, um feriado em família, um recurso financeiro, a companhia de alguém no lar, uma viagem, um passeio, uma visita, ou qualquer outra coisa, para que o reino aconteça. Que venhamos viver então uma vida de sacrifício, para a glória do nosso Deus. Esse texto, meus irmãos, nos mostra o significado do Natal. Esse texto nos mostra o significado da vida cristã. E tudo tem o seu início num palácio? Num grande templo bonitão? Não. Numa manjedoura. Essa é a história do nosso Salvador. Que Ele nos abençoe. Vamos orar?